Fala galera, tudo bom? Então, a gente teve aí uma pausa, teve um recesso maravilhoso. Então vamos falar de coisa nova. E coisa nova agora, a gente vai falar um pouquinho sobre primeiro reinado. Ou seja, a gente vai falar do período que aconteceu aqui no Brasil, logo depois da proclamação da independência, logo depois, posterior ao processo de independência do Brasil, que a gente já viu, a gente já falou sobre isso não é novidade. Bom, tô pegando minha colinha aqui do meu computador, fica mais prático para mim e para você. Tô com colinhas de tudo quanto é canto, tem cola de computador, tem cola de caderno, tem muitas colas aqui, porque se der mole eu me perco no assunto. Então vamos lá. Primeiro reinado. Para começo de conversa, esse evento ele vai acontecer lá depois do 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I proclama a independência do Brasil, lá, Grito do Ipiranga, aquele negócio todo lá. Bebam água. E aí, em setembro de 1823, um ano depois da proclamação da independência, Dom Pedro chega a uma brilhante conclusão. Precisamos de uma Constituição. Como assim, professora? Precisamos fazer uma Constituição nossa, porque até o momento, desde 7 de setembro de 1822 até setembro de 1823, o Brasil era regido por uma Constituição que veio de Portugal para a gente. Então, a gente não tinha um conjunto de regras, um conjunto de leis, um combinado nosso que se adequasse às necessidades do Brasil. A gente tinha uma Constituição que veio importada para a gente de Portugal para cá, porque nós éramos um reino unido a Portugal e Algarves, nós éramos um anexo. Então, não rolava. E aí Dom Pedro deu a louca na Chapeuzinho e falou, olha só, manda fazer uma Constituição aí, convoca uma Assembleia Geral Constituinte, né? Uma Assembleia Constituinte para poder fazer essa votação aí, façam a Constituição e me mandem para eu ler. Show! Tranquilo! Né? Só que o que vai acontecer? Eles vão fazer a Constituição, tá? Nessa Constituição aí, uma das coisas que vão acontecer é você ser permitido ficar no Brasil somente se você for natural do Brasil ou naturalizado brasileiro, tá? Então você tinha que ou ter uma segunda nacionalidade, você abre mão da sua nacionalidade portuguesa e assume sua nacionalidade brasileira como morador, vai ficar aqui e tal, show de bola. Ou, caso você não queira, você terá todo o tempo do mundo, mentira, você vai ter um prazo aí para poder voltar para Portugal. Beleza, bacana, Karen. E aí? E agora, Mr. M, o negócio tá ficando feio, né? Tá ficando complicado. Então, o que vai acontecer? Ó, meu cardininho aqui, respeita a história desse caderno, hein? Então, vamos lá. Nessa brincadeira aí, né, da Constituição de 1823, vai ter uma oposição aos comerciantes e militares estrangeiros, que foi o que eu falei para vocês ainda agora, né? As pessoas que não são naturalizadas no Brasil, elas vão ter a opção de ou se naturalizarem no Brasil ou pegar o próximo barco de volta para o país de origem delas, né? Eles vão ser proibidos de ocupar cargos públicos, cargos de poder. Restrição dos poderes do imperador ao legislativo. Como assim, professora? Como assim, Karen? É o seguinte, eles queriam que o Brasil se tornasse o que eles conheciam como uma monarquia constituinte. O que é uma monarquia constituinte? É o que tem na Inglaterra hoje, tá bom? Eu tenho a figura do rei, no caso lá é a rainha, né? Mas aqui seria a figura do rei. Eu tenho a figura do rei aqui, mas ele não tem o poder absoluto que ele acha que ele vai ter. O poder dele vai ser limitado ao poder legislativo, ou seja, ao poder de gerar, de criar leis para a gestão do país. Ele faria parte do poder legislativo. Até aqui tranquilo? Se fosse um poder absolutista, ele era legislativo, executivo, judiciário, carrasco, enfim, o que fosse. Tá? Ele mandava e desmandava. O exército responderia ao legislativo e não a Dom Pedro, ou seja, nem o próprio exército, nem as forças armadas seriam da competência única e exclusiva de Dom Pedro I,
tá bom? O legislativo, que seria Dom Pedro mais uma galera, é que seria responsável por administrar as Forças Armadas do Brasil, segunda característica da Constituição de 1823. E o direito de participação política dos latifundiários. Latifundiários aqui, a gente está falando de cafeicultura, tá? Porque o Brasil já tinha passado por essa conversão na mudança do meu eixo econômico. Eu saí do eixo econômico do ciclo do açúcar, tá bom? A gente só chama de ciclo aquilo que eu passo por 3 etapas: plantio, colheita, venda, retomo para o plantio, tá bom? Então, se você ouvir em algum lugar o ciclo do ouro, o ciclo do... Tu planta ouro, Sherlock Holmes? Tu não planta ouro, né, Sherlock? Então, não existe ciclo do ouro, tá bom? Existe um eixo econômico voltado para a exploração aurífera, ok? Mas não existe ciclo do ouro. Ciclo é como se fosse um círculo, uma bolinha. Então, onde começa é onde termina, para começar de novo. Por isso que chama de ciclo. Então, produtos agrícolas, eu posso chamar de ciclo, Karen? Pode, porque você planta, colhe, vende, planta de novo. Então você fecha aquela cadeia de comando do mesmo jeito que você começou. Você fecha um ciclo. Beleza? Então vamos lá. Eu estava no ciclo econômico do açúcar, migrei para o ciclo econômico do café. Então, o Brasil deixa de ser um agroexportador de açúcar para ser um agroexportador de café. Tanto que o eixo econômico sai do Nordeste e migra para o Sudeste também por causa do café. Não é só por causa do ouro, não, tá? Então, vamos lá. Essa Constituição, ela recebe um apelido. A Constituição de 1823, ela ganha um apelido. Ela é chamada de Constituição da Mandioca. Como assim, Karen, Constituição da Mandioca? Você tá me confundindo todo. Você falou açúcar, café, agora é mandioca. Era açúcar, agora é café, aí entrou o ouro no meio que não é ciclo, aí agora... Ei, você tá me enrolando toda. Calma, respira, conta até 10, pausa o vídeo, bebe uma água que nem eu, volta. Vamos lá. Essa Constituição, ela tem esse apelido de Constituição da Mandioca por um detalhe, por um artigo que tem nessa Constituição, que é um artigo bem simples. Esse artigo dizia o seguinte, que as pessoas que poderiam se candidatar a um cargo político dentro da estrutura política do Brasil deveria ter uma renda mínima de X contos de réis. E a galera que votava era outra quantidade lá, Y conto de réis. Mas essa quantidade não era medida em dinheiro, esse rendimento, ele não era medido em dinheiro. Ele era medido em sacas de mandioca. Ou seja, vamos imaginar no Fantástico Mundo de Bob aqui. Se você tivesse uma arrecadação de 100 mil sacas de mandioca por ano, você podia votar. Se você tivesse uma arrecadação de 500 mil sacas de mandioca por ano, você poderia se candidatar para participar da política do Brasil. Esse era a moeda dentro da Constituição de 1823. E por causa disso ela ganha esse apelido de Constituição da Mandioca. Melhorou agora? Tá, pode rir, eu sei, é horrível essa associação. A galera que inventou isso aqui não tinha o que fazer, tá? Não tinha. Vamos combinar, sejamos honestos. O Brasil é agroexportador de café. Se fosse saca de café, eu até entendi. Agora, mandioca, que o peito tem a ver com a camisa? Nada, mas a gente segue e ri disso depois. E aí, pegaram a Constituição pronta e foram levar para Pedrinho. Todo felizão, né? Tipo assim, caraca, maluco, vamos conseguir fazer uma revolução, o negócio vai ser louco. Entregaram para Dom Pedro. Pedro tá lendo. Então, me tira uma dúvida. De acordo com vocês, se eu aprovar esse troço aqui, eu vou ter que obedecer vocês? Eu acho que vocês esqueceram de quem é que manda nesse negócio aqui. Eu acho que vocês esqueceram de quem foi que proclamou a independência desse negócio aqui. E aí Dom Pedro fica furioso, virado no samurai, dormiu com um porco-espinho na bunda, foi um negócio de louco. E aí ele recusa esse projeto de lei, ele recusa essa Constituição de 1823 e ele fica tão furioso, mas tão furioso, que ele manda fechar a Assembleia Nacional Constituinte. Ele manda fechar essa Assembleia. Porque ele fica tão zangado com esses caras, que ele não quer saber de Constituição até segunda ordem.
Então ele deu a louca, não quero saber, vai embora, fica pelo teu canto lá. E isso vai durar mais ou menos um ano, tá? Mais ou menos um ano aí. E aí no ano seguinte, já de cabeça fria, Dom Pedro I respira, faz aquele mantra, né? Aquele namastê dele, e aí ele convoca novamente a Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma Constituição nova. Mas aquela coisa assim, né? Tipo assim, olha só, eu fechei a do ano passado, tô abrindo de novo. Me agradem, me façam feliz, para que eu possa aprovar a Constituição e vocês manterem o emprego de vocês. Isso se você conseguir manter sua cabeça grudada no pescoço. Pensa com carinho. E aí, nessa brincadeira aí, em 1824, surge uma nova Constituição. Nova entre muitas aspas. Por que nova entre muitas aspas, Karen? Porque essa Constituição nada mais é do que a de 1823 com uma cláusula a mais. De resto, é tudo a mesma porcaria. Só tem um artigo que é diferente e era justamente aquilo que Dom Pedro queria que fosse diferente. Tá? Na Constituição de 1824, eu não vou ter mais 3 poderes. Eu vou ter 4 poderes. Então, a Constituição de 1824 torna o poder no Brasil tetrapartido. Então, eu tenho o legislativo, que é a galera que cria as leis. Eu tenho o executivo, que é a galera que aprova as leis. Eu tenho o judiciário, que é a galera que julga de acordo com as leis que foram criadas e aprovadas. E eu vou ter esse 4º poder aqui, maroto, chamado de poder moderador. O que é esse poder moderador? Esse poder moderador, ele é exclusivo do imperador, ele é vitalício, ou seja, enquanto o cara for vivo, vai ser dele, não tem votação para ser de outra pessoa. Então, ó, é pertencente ao exclusivo do imperador, vitalício. Terceira característica, ele é hereditário. Ou seja, é de Dom Pedro I, quando ele morresse ia passar para o filho dele, que no caso era Pedrinho II, né? Então, é exclusivo do imperador, vitalício e hereditário. Terceira característica, o que faz esse poder? O poder moderador dá àquele que o possui poder para influenciar como bem lhe convier os demais poderes. Traduzindo em miúdos, Dom Pedro I tem um poder só dele para sempre e vai passar para o filho dele. E esse poder faz com que ele possa influenciar, autorizar, reprovar, modificar, fazer o que ele quiser nos outros 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. E aí, quando isso chegou na mão dele, ele sorriu daqui a aqui, né? Ficou igual o Coringa do Batman, aprovou, forçou essa aprovação, forçou essa outorga da Constituição de 1824, passou a valer. Por que essa Constituição foi tão bem quista por Dom Pedro I? Porque nada mais era do que uma Constituição que fazia com que o Brasil, não, nós temos uma Constituição, o nosso poder é dividido, nós temos legislativo, executivo e judiciário. Tá, beleza. Mas tu tem um moderador aí que faz com que o Brasil continue sendo uma monarquia absolutista. A única diferença é que a gente tem essa fachada linda e maquiada dizendo que a gente tem uma Constituição. Fora isso, o rei manda e desmanda. Beleza? Então, vamos lá. Já que eu falei aqui da divisão do poder, aquela coisa da minoria que votava no Brasil, da participação política, continua, isso não mudou nada. Por isso que eu tô falando da Constituição de 1823 para a Constituição de 1824, a única coisa que muda é o poder moderador. Fim, de resto é tudo igual. E aí, vamos lá. Outra coisa que vai acontecer durante o primeiro reinado é o regime de padroado. O que é o regime de padroado? Tá bom? O regime de padroado significa o seguinte: Dom Pedro I não tinha uma relação muito bacana com a Santa Sé, com a Igreja Católica, né? Lá com o Vaticano. E aí, ele queria deixar como membros do corpo eclesiástico da Igreja, aqui no Brasil, pessoas que fossem da confiança dele.
E aí, qual é a solução que ele encontra? O regime de padroado, que significa nada mais, nada menos que todo o corpo eclesiástico aqui no Brasil, presente aqui no Brasil, seria nomeado única e exclusivamente por Pedro I. Mas assim, Karen, de graça? Só vai e pronto? Não. Qual é a moeda de troca do Vaticano para permitir que Dom Pedro fosse a pessoa que escolhesse quem seria o padre, quem não seria o padre, quem seria o bispo, quem seria o cardeal, quem seria o que quer que fosse? Era ele que ia ter que financiar. Ou seja, se é você que escolhe, se é você que manda quem vai para onde, quem faz o quê, você paga. Então, os custos da manutenção desse corpo eclesiástico aqui no Brasil, para que Dom Pedro quisesse o que ele queria, né, fosse do jeito que ele queria, ele ia ter que bancar. Então, isso é o padroado, tá bom? É a nomeação e manutenção dos eclesiásticos pelo governo. Show de bola? Deixa eu ver se tem mais muita coisa. Tem mais um pouquinho, a gente faz agora no segundo vídeo. Tá bom? Beijo, até daqui a pouco.